Bom dia a todos, paz seja convosco. Estou mais uma vez aqui para trazer a todos a lição do dia de hoje da nossa escola bíblica. Espero que vocês estejam bem, que tenham passado bem a semana, que o estudo anterior tenha sido proveitoso para a vida espiritual de todos nós e que hoje, neste domingo de Páscoa, nós possamos estar radiantes, apesar de estarmos em quarentena, apesar de estarmos passando por dificuldades, mas é uma data ímpar para os cristãos, para nós relembrarmos e celebrarmos a vida de Jesus, a ressurreição e a vida de Jesus. É este amor tão grande que ele provou por nós através de sua morte na cruz do Calvário, mas também o seu poder ilimitado, quando ele venceu a morte, e ele não está mais crucificado em uma cruz, muito menos dentro de um sepulcro, mas ele vive aqui, dentro do meu coração, vive no seu lar, aleluia, e quer estar sempre conosco. Então nós estamos felizes por estarmos relembrando essa data tão maravilhosa que é a Páscoa, a passagem da morte para a vida. Temos a vida abundante de Cristo Jesus, e só Ele nos permite viver a verdadeira alegria todos os dias, independente das circunstâncias. Que assim seja na sua casa, que assim seja no seu coração. Hoje nós vamos então continuar as nossas lições, né, da nossa revista, A Raça Humana, Origem, Queda e Redenção. Estamos hoje na lição de número 11, que tem o título O Homem do Pecado, tá? E eu já vou ler com vocês aqui, localizem aí o texto áureo e a verdade prática, ok? Eu também fiz os slides rotineiros, né, que eu tenho feito sempre, e vou estar postando no grupo daqui a pouco. E talvez se vocês me virem olhando um pouquinho para baixo, é que aqui, olhem a imagem nos meus óculos. Aqui está o meu computador, que eu vou seguir esses slides, né, para que vocês possam também acompanhar depois na leitura, tá? Então, lição de número 11, como eu já disse, o homem do pecado. E o texto áureo, que eu vou ler para vocês podem ler junto comigo aí na revista, diz assim: E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Segundo Tessalonicenses 2:8. Então, esse versículo está dizendo que se revelará o homem personificado da iniquidade, ou seja, será revelado o iníquo, a iniquidade dentro de um homem, através de um homem, né? Só que esse próprio versículo, quando está dizendo que essa iniquidade se personificará na terra, também está dizendo que o Senhor o destruirá, o desfará, o aniquilará com o sopro da sua boca e com o esplendor da sua vinda. Então nós podemos glorificar ao Senhor pelo seu poder e porque ele vai aniquilar o nosso inimigo, aleluia, com o sopro e com o esplendor da sua vinda. A verdade prática está dizendo que o homem do pecado, a encarnação máxima da maldade, será destruído por Jesus Cristo, o homem perfeito. Então, o iníquo, a encarnação máxima da maldade, será destruído pelo homem perfeito. Então, o homem do pecado será destruído pelo homem perfeito, graças a Deus. Então, um homem será usado por Satanás para afrontar a Deus e para perseguir a Israel. Este homem será o anticristo. O homem do pecado é o anticristo. E nessa lição nós vamos conhecer o seu caráter, a sua missão e o seu destino final. E eu quero ler com vocês um versículo que está em 1 João 4, de 1 a 3. Dá um pause no vídeo e abre a tua Bíblia aí para ler junto comigo. Já encontrou? Vamos ler juntos então. Amados, não creiais a todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já agora está no mundo.
Então esses versículos estão falando da existência de espíritos que não são de Deus e que o espírito que não confessa que Jesus veio em carne não é de Deus. Aquele que confessa é de Deus. E também está dizendo que o Espírito Santo, que o espírito do anticristo que há de vir já está no mundo, como no finzinho do versículo. E eis que já agora está no mundo. 1 João 4, de 1 a 3. Muito bem, nós vamos começar agora e eu não vou ler com vocês a leitura bíblica de classe. Vocês podem ler aí, ok? Que é essa leitura que baseia toda a lição. Então é importante que vocês tenham lido, tá? Se não leram ainda, dá tempo de dar um pause, como eu disse antes, e ler, tá? E eu já vou começar na parte 1. A nossa lição tem 3 partes e eu estou aqui, ó, nesta parte. O homem do pecado. O homem do pecado. A lição já nos diz, né, que todo aquele que se opõe a Deus é como um anticristo, tá? Então, existem na Bíblia exemplos de pessoas que se opuseram a Deus sistematicamente, prefigurando assim o anticristo, sendo uma figura do anticristo que viria. O primeiro deles que nós podemos citar, poderia citar Adão, mas não, vamos citar Caim, que é o que a lição também nos exemplifica. Caim, que foi o primeiro homicida, que teve inveja do irmão, que acabou matando o irmão e que também disse para Deus assim, que tenho eu com a vida do meu irmão, né? Então ele foi sarcástico, foi mal educado na sua resposta, mas principalmente porque dentro dele existia uma culpa, existia a consciência da culpa daquilo que ele tinha feito de errado. Caim, então, foi contra Deus, contra a vontade de Deus. Outro homem que foi contra Deus é o exemplo de Lameque. Lameque era descendente de Caim, e ele foi o primeiro homem a ter poligamia, a ter mais de uma mulher. Ele foi o primeiro a se casar com 2 mulheres ao mesmo tempo. Mas ele não foi só isso que ele se opôs à vontade de Deus. Ele também matou 2 homens. Matou 2 homens. Também foi outro homicida na história da Bíblia. Além destes 2, nós poderíamos citar ao faraó do Egito, que também foi contra a vontade de Deus, que só cedeu, né, à vontade de Deus porque teve a morte do seu primogênito, mas mesmo assim, logo depois que o povo de Deus saiu do Egito, ele mandou os cavalos e os cavaleiros, os soldados, atrás do povo de Deus, né? Foi preciso o milagre da abertura do Mar Vermelho. Então ele também foi um homem que se opôs a Deus. Amã, que é aquele que no livro de Esther, né, queria exterminar os judeus, fez o rei fazer um decreto que deveria se adorar apenas ao rei, e ele sabia o que ele estava fazendo com isso, ele queria perseguir os judeus, né, queria exterminar os judeus. Então, outro também, Herodes, que queria matar a Jesus, né. Então, se fazem anticristos os que se dispuseram e ainda se dispõem a perseguir a Israel e a igreja, prefigurando, sendo como um anticristo. Esses exemplos e todos aqueles que nós pudermos trazer à nossa memória que se opuseram à vontade de Deus e perseguiram Israel, perseguiram a igreja. Então, em Apocalipse, o homem do pecado é descrito como a besta que sobe da terra, em Apocalipse 13, 1. Lá em Daniel, já, ele é descrito como o príncipe que há de vir, em Daniel 9, 26. E o próprio Jesus, em João 5, 43, ele mostra-o como aquele que, desprezando o pai e o filho, aparece mentindo e enganando. O anticristo, irmãos, ele aparecerá como ungido do diabo e realizará grandes prodígios. E vai induzir toda a humanidade a recebê-lo como se ele fosse o próprio Deus. Os que não forem arrebatados serão obrigados a prestar honra e adoração ao anticristo. O anticristo vai ser um herói, será um ser histórico e literal. Vai aparecer na história e vai ser de verdade, literalmente, um homem que virá e que terá poder econômico, religioso,
e que aparentemente resolverá todos os problemas da humanidade, mas só aparentemente. Mas a nós, cristãos, não nos cabe identificar quem será o anticristo, se o anticristo já está no mundo, quem é. Isso não cabe a nós. Por quê? Porque o anticristo só se revelará depois do arrebatamento da igreja. E afinal de contas, a nossa esperança é de que nenhum de nós possa vê-lo. Eu não quero ver o anticristo, você quer? A nossa esperança é ver a quem? Cristo, por ocasião do arrebatamento da igreja. Então, explicando para quem possa não compreender, nós estamos vivendo aqui neste mundo. Muitas coisas terríveis estão acontecendo. Crises, pestes, vírus, famílias, né, sendo destruídas um contra o outro, falta de amor, esfriamento. Muito bem, isso tudo faz parte do fim dos tempos. Mas antes de chegar à vinda do anticristo, Jesus virá das nuvens. E todo aquele que crê nele poderá ver somente o que crê. E estes que creem em Jesus e que conseguiram vê-lo, serão arrebatados, vão sumir do mapa, porque estarão subindo com Jesus. E ficarão os outros. E talvez aqueles que já ouviram falar da palavra, mas que não creram e que não seguiram, que talvez desistiram no meio do caminho, lembrarão: nossa, a Gisele sumiu. Ai, aquele irmãozinho sumiu. Então era verdade. É o arrebatamento que aconteceu. E em seguida virá o anticristo. E o anticristo se mostrará como um Deus que deve ser adorado e honrado. E essas pessoas vão se lembrar disso e terão ainda mais uma chance. Qual chance? Não se dobrarem diante do anticristo, ainda que morram. Mas pelo menos estarão garantindo a vida eterna em Cristo Jesus, como foi pregado, como eles alguma vez ouviram. Porque isso não vai acontecer antes de que toda a humanidade ouça falar do Evangelho de Cristo Jesus. Então, a nós não nos interessa o anticristo. O que nos interessa é ver a Cristo e não o anticristo, né? Agora, nós chegamos na segunda parte. A segunda parte tem um título aqui, ó. Esta parte aqui. Qual é o título aí? A missão do homem do pecado. Nós vimos a primeira parte, que foi o homem do pecado. Agora a missão do homem do pecado. A missão será quádrupla. 4 missões. Opor-se a Deus, opor-se a Israel, opor-se a Jesus e opor-se à igreja. Ou seja, fazer oposição a Deus, a Israel, a Jesus e à igreja. Ele tem o objetivo de se voltar contra todas as obras divinas. Prioritariamente, a grande obra que Deus quer fazer é salvar toda a humanidade, né? Então, prioritariamente, o anticristo terá o objetivo de impedir que o evangelho alcance os confins da terra. Ele tenta isso, né? Se opondo às obras de Deus, se opondo à vontade de Deus. Ele também tem o objetivo de destruir Israel física e espiritualmente. Aniquilar, acabar com Israel. Ele quer colocar-se no lugar de Cristo. Ele já tentou matar Cristo, o Filho de Deus, fisicamente quando bebê. Ele já tentou enredá-lo na tentação no deserto. Ele busca reunir recursos teológicos para que as pessoas não acreditem em Jesus, para que Jesus seja escarnecido, distorcido. Acabar com a genuína cristologia, que é o estudo da vida de Cristo. Ele também se opõe impiedosamente aos discípulos. Ele usa o sistema mundano contra a igreja. Então todas as infiltrações de coisas mundanas, de coisas contrárias à palavra de Deus dentro da igreja, dentro da nossa vida, é para nos afastar, é para se opor à igreja de Cristo, se opor a Cristo Jesus, se opor a Deus e se opor à igreja. Então nós como igreja somos alvo disso também, né? Mas existe uma esperança. Não temamos o que pode nos matar o corpo, mas nada pode fazer quanto à nossa alma. Então, não temamos o que pode nos matar o corpo e que não pode fazer nada quanto à nossa alma. Mateus 10, 28. Eu vou ler de novo. Não temamos o que pode nos matar o corpo, mas nada pode fazer quanto à nossa alma. Então, uma perseguição, qualquer problema pode nos matar o corpo, mas não pode tirar a vida eterna da nossa alma em Cristo Jesus. Que não pode fazer nada contra a nossa alma salva e resgatada do inferno por Cristo Jesus. Não pode.
Pode nos tirar a vida humana, mas não nos tirará a vida eterna em Cristo Jesus. O que está em nós é mais poderoso do que o maligno. 1 João 4,4, que é um versículo que eu quero decorar com vocês, diz assim: filhinhos, sois de Deus. Olha que início maravilhoso. Primeiro, esse diminutivo carinhoso. Filhinhos, sois de Deus. Oh, graças a Deus, meu irmão, porque você que me ouve é de Deus. Filhinhos, sois de Deus. E já o tendes vencido, é o que o versículo diz. E já o tendes vencido. Vou dizer de novo. Filhinhos, sois de Deus. E já o tendes vencido. Porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Glória a Deus. 1 João 4,4. Vamos dizer de novo? Filhinhos, sois de Deus, e já o tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Aleluia. 1 João 4,4. E o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Romanos 16, 20. Outro versículo glorioso que acalma o nosso coração. O Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. Aleluia. Chegamos agora na parte 3 da nossa lição. Esta aqui, ó. Estão enxergando bem? Essa parte 3. A destruição do homem do pecado. Muito bem. Ao contrário do reino de Jesus Cristo, que é eterno, né? O império de Satanás não é eterno, é temporal e efêmero. Passa, acaba. Nós vamos ver então a ascensão do império de Satanás. Tão logo a igreja seja arrebatada, Deus permitirá que Satanás, através dos seus 2 escolhidos, a besta e o falso profeta, reine por 3 anos e meio. Tá? Isso está descrito em Apocalipse 13, lá pelo versículo 5. A besta será um agente político e o falso profeta um delegado religioso. Aí eles terão a sua ascensão. O auge do seu império vai ser quando eles dominarem tanto a economia quanto a religiosidade. Tudo dominado por eles. Vão agrupar todas as coisas sobre o seu comando. E o seu governo será aceito por todos, sem nenhuma contestação. Esse vai ser o auge. Mas chegará a ruína do seu império. Depois de 3 anos e meio, o anticristo começará a experimentar a ira do Cordeiro de Deus. A ruína virá no auge de sua administração, quando ele achar que está reinando. Aí, ele conhecerá a ira do Cordeiro de Deus. Depois que todas as pragas se abaterem sobre o seu reino, será ele, juntamente com o falso profeta, lançado no lago de fogo eterno, para onde Satanás será jogado também, depois do milênio. Essa lição, irmãos, é um contraponto à próxima lição que nós vamos ter. Se você folhear um pouquinho mais a sua revista, você vai ver que a lição de número 12 tem o título de Jesus, o homem perfeito. Um contraponto. Acabamos de ver o homem do pecado e depois veremos o homem perfeito, que é Jesus, tá? Então, precisamos conhecer aquilo que Jesus, o homem perfeito, deixou em sua palavra para nós. Para vigiarmos, para pautarmos a nossa vida nos seus ensinamentos. A gente precisa conhecer, a gente precisa saber que o anticristo está aí, a gente precisa saber qual é o alvo dele, né? É contra a Deus e a sua obra, é contra Israel, é contra Jesus Cristo, é contra a igreja. Mas nós não temos que temer. Ninguém pode resistir ao Cordeiro de Deus que venceu a morte e nos garantiu a vitória. Ele destruirá o inimigo com o sopro de sua boca. Segundo Tessalonicenses 2,8, que é o nosso texto áureo, já dizia isso. Então, irmãos, esta era a lição de hoje. Mas eu, meditando nessa lição, eu lembrei de uma música. E essa música se chama Maior é Jesus. Jesus, ele veio ao mundo para conquistar a nossa herança, de nos fazermos filhos de Deus, e com a sua morte e com a sua ressurreição, ele nos deu vida verdadeira, nos deu o perdão dos nossos pecados, nos deu a cura das nossas enfermidades, a cura da nossa alma, nos deu
proximidade com Deus, nos deu a chance de entrarmos em sua presença. A Páscoa nos faz lembrar isso. Vivíamos mortos, longe de Deus, mas depois que Jesus morreu e derramou seu sangue por nós, o véu do templo se rasgou de alto a baixo e agora eu e você podemos falar com Jesus a hora que nós quisermos, podemos nos achegar ao Pai a hora que nós quisermos. Então foi uma coisa gloriosa que Deus fez. Do que nós temos realmente desfrutado. Não há tempo a perder, né? O anticristo já está no mundo. As obras de Satanás estão aí para todos verem. E nós temos resistido, temos nos blindado contra isso através da sua palavra, através da oração e do seu Espírito Santo agindo em nossas vidas? Não sei. Mas nós estamos aqui justamente para nos incentivarmos mutuamente a buscarmos esta vida de Deus, essa vida que Ele morreu para nos dar. Então eu trouxe essa música para vocês, nós vamos ouvir essa música, vamos cantar um pouquinho e depois eu quero que você cante junto comigo. E me conte lá no grupo da escola depois, né? Que direitos você tem buscado em Deus, direitos que foram adquiridos através da morte e ressurreição de Jesus. Que direitos você tem desfrutado, que herança gloriosa de Jesus nós temos recebido em nossa vida e vivido diariamente, né? Que bênçãos que Deus mandou para nós temos desfrutado durante essa semana. Que bênçãos você quer desfrutar, se por acaso ainda não está desfrutando, né? Para que venhamos a orar, para que venhamos a buscar de Deus tudo isso. A música se chama Maior é Jesus. Vamos ver se dá para ouvir. Espera aí. Filhinhos, sois de Deus. Lembre-se sempre disso. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós tomamos posse, é nossa herança. Toda vida, todo poder, tudo que Deus tem para dar. Abrimos nossas vidas para receber, nada mais nos resistirá. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Não esqueçam nunca disso. 1 João 4,4. Filhinhos, sois de Deus e já os tende vencido, porque maior é o que está em nós. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós tomamos posse, é nossa herança. Toda vida, todo poder, tudo que Deus tem para dar. Abrimos nossas vidas para receber, nada mais nos resistirá. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Você pode dizer: maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Que você tenha essa verdade sempre muito viva no seu coração.
que nunca esqueça de que maior do que os seus problemas, maior do que as dificuldades, é o nosso Senhor Jesus, e Ele está dentro do nosso coração. Ele tem todo o desejo de dar a você as bênçãos que Ele conquistou na cruz. Vamos desfrutar. Maior é o que está em nós, muito mais do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Creia nisso, viva essa verdade. Que Deus te abençoe. Uma boa semana para todos nós. Tchauzinho.